A presença de Deus neste lugar é real. Eu estou chorando desde o ensaio de 5h30 aqui. Meu coração está derretido diante do Senhor, porque não existe maior prova de amor, do amor de Deus para conosco, do que Ele ter dado o seu único filho para morrer naquela cruz em nosso lugar. A palavra diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda ignorantes, pecadores. E a minha oração neste culto memorável, porque um culto não se mede pela quantidade de pessoas que está no auditório, mas um culto se mede pela presença de Deus no meio do seu povo. E nós temos sentido que o Espírito de Deus está passeando no nosso meio e está entrando nas casas através da transmissão deste culto. E a nossa oração é que o Senhor seja grandemente exaltado, glorificado, e que nesta noite pessoas possam tomar a decisão de amar a Jesus, de seguir a Jesus, de estar ligado a Ele e não trocar Jesus por nenhum prato de lentilha e por nenhuma vantagem deste mundo, mas realmente fechado com Jesus e caminhando com Ele para a glória dEle. Quero dizer, neste começo de mensagem aos irmãos, que Deus, Ele nos valoriza muito. Deus valoriza cada um que está aqui. Deus valoriza a minha vida, a sua vida. Tanto valoriza que Ele tomou a iniciativa de nos reconciliar com Ele através do Filho dEle, o Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, que se fez carne, que foi gerado pelo Espírito Santo no útero de Maria, e foi um bebê, foi um junior, foi um adolescente, foi um jovem, trabalhou com José lá na marcenaria, na carpintaria lá na Galileia. Suas mãos não eram mãos fininhas, mas mãos grossas, acostumadas com aqueles instrumentos, com aquelas ferramentas pesadas daquela época. E ele, aos 30 anos, cerca de 30 anos, começou o seu ministério, sendo batizado por João o Batista, lá no Jordão, lá perto de Jericó. Eu estou pedindo ao Espírito Santo para que Ele me ajude a não falar nada que não seja aquilo que Ele queira que eu fale nesta noite. De maneira que nós não percamos nenhum segundo, nenhum minuto, com alguma divagação que possa roubar aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Mateus capítulo 27, versículos 1 e 2, depois de Mateus 27, a partir do versículo 11. Mateus era um judeu, Jesus o chamou para ser seu discípulo e apóstolo. Ele era um homem que trabalhava no Cais do Porto, lá na alfândega. Era um homem acostumado com escrita, com números. E este apóstolo chamado Mateus, ele nos possibilitou ter essas informações que nós temos hoje, 20 séculos depois. Esta palavra chega para nós com todas essas informações, com toda essa clareza. Mateus capítulo 27, quando amanheceu,
todos os principais sacerdotes e os líderes religiosos reuniram-se em conselho para condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Versículo 11. Jesus ficou em pé diante do governador, e este lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: é como dizes. Mas ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos, Jesus nada respondeu. Pilatos então perguntou-lhe: não ouves quantas acusações fazem contra ti? E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer. De modo que o governador ficou muito admirado. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar um preso que o povo escolhia conforme queria. E naquela ocasião havia um preso bem conhecido chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou ao povo que se ajuntara: qual destes quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia que o haviam entregado por causa de inveja. O haviam entregado por causa de inveja. E estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas na questão desse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os líderes religiosos convenceram as multidões a que pedissem Barrabás e mandassem matar Jesus. Então o governador perguntou-lhes: qual dos dois quereis que eu vos solte? Eles disseram: Barrabás. E Pilatos perguntou-lhes: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Todos disseram: que seja crucificado. Que farei de Jesus, chamado Cristo? Esta é a pergunta que está diante deste auditório. Esta é a pergunta que está adentrando os lares que estão conectados conosco neste culto. Que farei de Jesus, chamado Cristo? Esta pergunta está ressoando ao longo de 20 séculos. A pergunta de Pilatos: que farei de Jesus, chamado Cristo? Cristo é a palavra grega que corresponde a Messias do Velho Testamento, e ambas as palavras significam ungido. Cristo significa ungido e Messias significa ungido. Pilatos está dizendo: ele se chama Cristo, ele se chama ungido. Que farei de Jesus, que se chama Messias? Que farei de Jesus, que se chama Cristo? E diz-nos o texto: todos disseram que seja crucificado. Pilatos, porém, disse: mas que mal ele fez? Que mal ele fez? Eles, contudo, gritavam ainda mais: que seja crucificado. Percebendo que nada conseguia, mas pelo contrário, que o tumulto aumentava, Pilatos mandou trazer água e, lavando as mãos diante da multidão, disse: sou inocente do sangue deste homem, isso é problema vosso. E todo o povo respondeu: o sangue dele caia sobre nós, sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás, mas mandou espancar Jesus e o entregou para ser crucificado. Eu quero me deter um pouquinho com os irmãos
nessa semana que começou domingo passado, domingo de Ramos, havia uma aldeia chamada Betânia, e Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, ficava no pé do Monte das Oliveiras, e de Betânia era possível ver Jerusalém lá em cima. Nessa última semana do ministério de Jesus entre nós, ele se hospedou na casa de uma família muito querida dele, a família de Lázaro, Maria e Marta, morava em Betânia. Bem cedinho, Jesus saía com seus discípulos de Betânia e caminhava para Jerusalém, e passava o dia em Jerusalém. Isso aconteceu no domingo, na segunda, na terça, na quarta e na quinta. No domingo passado, domingo de Ramos, colocaram roupas, mantos, folhas de árvores, para que Jesus pudesse passar montado naquele jumentinho, e o povo dizia: Hosana, Hosana ao filho de Davi, se cumprindo a profecia do Velho Testamento. Foi naquela semana que Jesus, lá no templo, observava os judeus entregando as ofertas. Naquela semana Jesus viu uma mulher viúva trazendo 2 moedinhas de cobre, as mais sem valor. E Jesus, observando lá o povo entregando as ofertas, Jesus disse para os seus discípulos: aquela viúva entregou mais do que todos eles. Como? Como? Porque ela entregou tudo que ela tinha, confiando no poder de Deus de que ela não ia passar fome. Foi naquela semana também, na semana que começou domingo passado, o domingo que chamamos domingo de Ramos, que Jesus, lá no templo, revirou as bancas, os homens que vendiam pombas, os homens que faziam câmbio de moeda para a oferta no santuário, e Jesus Cristo ali, ele disse: não façais da casa do meu pai covis de salteadores, comércio. E os sacerdotes ficaram muito revoltados. Com que autoridade fazes isto? Jesus disse: eu vou responder a vocês se vocês me responderem. O batismo de João era do alto, era de Deus ou era dos homens? E eles então ficaram numa situação muito difícil para responder, porque se eles dissessem de Deus, é no poder de Deus que eu estou fazendo isso, com a autoridade de Deus. Se eles dissessem dos homens, eles ficariam numa situação muito difícil, porque todos sabiam que João Batista era um profeta cheio do Espírito Santo de Deus. No final do dia, Jesus se recolhia a Betânia e de manhã ele voltava para Jerusalém. E foi numa dessas vindas que Jesus foi procurar figo numa figueira. Jesus teve fome, não sei se o café da manhã não foi muito forte, ou Jesus estivesse jejuando, e naquele momento, provavelmente jejuando, queria comer ali uma fruta e não encontrou fruto nenhum, amaldiçoou aquela figueira, foram para Jerusalém, voltaram à noite já escurecendo, e no outro dia de manhã Pedro pôde verificar que realmente aquela figueira estava totalmente seca. Ficou realmente maravilhado, e o Senhor Jesus Cristo fala ali sobre fé. Mas na quinta-feira foi um dia muito especial. Quinta-feira, o Senhor Jesus estava reunido com os 12, num sobrado, num local que o Senhor Jesus Cristo queria participar da última Páscoa com seus discípulos. E ali, Jesus, que estava à mesa com os 12,
Judas ainda não tinha saído. E Jesus Cristo sai lá da mesa, Ele que é o Senhor, e foi para o lugar do escravo, foi para o lugar do servo, se cingiu com uma toalha, mandou colocar água numa bacia, e começou a chamar um por um para Ele lavar os pés. Isso aconteceu na quinta-feira. O Senhor estava dizendo para eles: compreendam, entendam que o verbo da minha igreja é o verbo servir. Eu sirvo, tu serves, ele serve, nós servimos, vós servis, eles servem. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Jesus lava os pés de todos. Pedro criou lá um pouco de resistência. Jesus falou: se eu não lavar os teus pés, você não tem nada a ver mais comigo, você está fora. Diz: não, Senhor, lava tudo. Eu disse: não vem também isso não, só os pés. Foi naquela quinta-feira que Jesus celebra a Páscoa, a sua última Páscoa, e pega os elementos da Páscoa, os elementos que estavam sobre a mesa. Ali estavam ervas amargas, ali estava pão, ali estava vinho, ali estava o cordeiro assado. Cordeiro assado. E Jesus então, ele pega o pão, aquele pão redondo, pão árabe, pão dos judeus, quebra aquele pão e ele diz: este pão é o meu corpo, representa o meu corpo, que vai ser partido por vocês. E Jesus toma o vinho. Nós utilizamos nas nossas igrejas batistas o suco de uvas, porque nós não queremos saber de nada de embriaguez. Existem padres que estão em clínicas de recuperação de alcoólatras, lá em Curitiba, porque a missa das 6, a missa das 6h30, a missa das 7, quando lá pelas das 10 o padre já está com muito vinho na cabeça e chega a ponto de ficar dependente. Nós não temos esse problema, graças a Deus, louvado seja o Senhor. E aí, em meio, ao terminar ali a ceia, a Páscoa, a celebração da Páscoa, e Jesus instituir a ceia memorial recordativa, ele sai com seus discípulos para o Getsemane, um jardim, onde Jesus havia se reunido diversas vezes com seus discípulos. E ali naquele jardim do Getsemane, quem vai a Israel tem a oportunidade de ir nesse jardim onde está a tumba de Jesus, a sepultura vazia de Jesus. Jesus, então, ele é preso ali no Getsemane. Vieram muitos soldados, uma corte, era composta de 100 soldados, uma centúria, ainda mais os soldados do templo, e nós conhecemos essa história. Jesus, ele experimenta então, ele é preso, manietado. Jesus experimenta 3 momentos em que ele é acariado, em que ele é perguntado, ele é inquirido. Primeiramente, ele vai para a casa de Anás, que era o sumo sacerdote que tinha sido afastado pelos romanos, que era sogro de Caifás. Depois para a casa de Caifás, onde se reúne com o Sinédrio. E pela manhã de sexta-feira, então todo o Sinédrio, todos os sacerdotes, todas as autoridades de Israel se reúnem, conforme Mateus registra aqui no versículo 26. Quando amanheceu,
Jesus foi questionado, foi inquirido à noite. Quando amanheceu, todos os principais sacerdotes, todos, e os líderes religiosos reuniram-se em conselho para condenar Jesus à morte. Então nós vemos aqui Jesus diante de Anás, Jesus diante de Caifás, Jesus diante do Sinédrio. E nós vamos encontrar Jesus também 3 vezes. Seriam como se fossem 3 julgamentos civis. Diante de Pilatos, Pilatos o manda para Herodes, que estava em Jerusalém, porque soube que ele era da jurisdição da Galileia, e Herodes o manda de volta para Pilatos. Então, Pilatos, Herodes, Pilatos, 3 vezes, 3 momentos de perguntas. Queridos, a história nos informa que este esse procurador, esse governador chamado Pôncio Pilatos, começou o seu trabalho de governador, como governador da Judéia, no ano 26. E ele ficou como governador da Judéia até o ano 36. Tibério foi quem o nomeou como procurador, como governador. Portanto, Pôncio Pilatos, ele viu o começo do ministério de João Batista e ele viu o começo do ministério de Jesus. Então, o que aconteceu em Israel através de João Batista e através de Jesus no seu ministério, pregando, curando, ele tomou conhecimento, porque ele era o governador e sabia de tudo o que acontecia naquela região que ficava ali no meio, mais para o sul de Israel. Pôncio Pilatos era um homem casado. Naquele tempo, o imperador estava permitindo os governadores, os procuradores, levarem suas esposas para as missões que eles recebiam. Pilatos era um político. E nós encontramos aqui, no texto sagrado, um pastor diante de um político. E é impressionante hoje que pastores que têm esta santa vocação querem ser políticos. Não andam de braços dados essas duas vocações, pastor e político. Ou é uma coisa ou é outra. E é bom tirar o PR da frente, que é para não sujar a classe. Não sujar aqueles que estão fazendo uma obra com seriedade e com amor, querendo agradar a Deus e não aos homens. O Sinédrio procurou apresentar uma argumentação diante de Pilatos, não uma argumentação religiosa, porque o governador não estava preocupado com as leis judaicas, mas para o lado político, que poderia criar alguma dificuldade para Jesus. E a primeira pergunta que Pilatos faz a Jesus, quando Jesus está de pé diante dele: és o rei dos judeus? Jesus responde: tu dizes. Jesus, ali, ele assumiu de que ele é rei. Ele não se esquivou. Não é bem assim. Sim. Porque Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus sabia que aquela era a hora em que ele iria sofrer muito, por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Quando nós assistimos Paixão de Cristo, eu não consegui assistir Paixão de Cristo inteiro. Eu não aguentei. Deixei para lá. Chega a Páscoa, as pessoas, tadinho de Jesus,
Por que fizeram tudo isso com ele? Nós deveríamos pensar, isso tudo que aconteceu, eu é que deveria estar sofrendo tudo isto, porque eu sou um pecador, porque eu penso coisas erradas, eu quebro os mandamentos de Deus, eu às vezes quero fazer o bem, mas acabo fazendo o mal, fazendo o errado. Eu sou um miserável, como diz Paulo na sua carta, miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal está sempre diante de mim, me puxando, me arrastando. É interessante, irmãos, que eu percebo no texto que Pilatos disse: esta é a hora de eu fazer o que faço em toda a Páscoa, soltar um preso que o povo venha pedir. Se eu fizer isto agora, e esse Barrabás, ele era um assaltante, e não só um assaltante, mas um homicida. Todo mundo sabe que este homem fez coisas, cometeu ilícitos. Provavelmente eles vão querer o Barrabás e eu vou poder soltar a Jesus, mas não foi isso que aconteceu. Pilatos, então, faz esta pergunta: que farei então de Jesus? Que farei de Jesus chamado Cristo? Estudando esse texto, meditando, e hoje eu me lembrei de um juiz chamado Salomão. Trouxeram uma questão para Salomão, duas mulheres reivindicando a posse e a propriedade de uma criança. Ele é meu filho, ele é meu filho, ele é meu filho. Salomão não perguntou: que quereis que eu venha fazer com essas mulheres? Mas ele disse: trazei-me uma espada. E a criança estava ali diante dele. E quando ele iria partir aquela criança no meio, para metade ser para uma e para outra, ele pôde perceber, com a sabedoria que Deus lhe deu, quem era a verdadeira mãe. A verdadeira mãe estava dizendo: não, não, deixe com ela, deixe que ela cuide, esta é a mãe. Mas este juiz chamado Pilatos perguntou ao Ministério Público o que o Ministério Público queria fazer com aquele a quem ele estava acusando. Era como levantar uma bola para alguém chutar para o gol. Que seja crucificado, que seja crucificado, que seja crucificado. E a pergunta ecoa há 20 séculos: que farei de Jesus chamado Cristo? Pilatos não foi um juiz justo. Pilatos, quando percebeu que o tumulto crescia, ele pensou no seu cargo, porque ele já tinha feito muitas barbaridades, e já tinha chegado em Roma, acusações contra ele. Ele teve que ceder diversas vezes, porque as acusações foram atendidas pelo imperador. Era um homem mau, era um homem corrupto, era um homem que matou muita gente sem julgamento. Pilatos o desprezou. Pilatos pensou nos seus interesses.
Um outro que o desprezou, o que farei de Jesus, chamado Cristo, foi Herodes. Herodes também zombou dele, o desprezou. Que farei de Jesus, chamado Cristo? Soldados romanos o desprezaram. Quando o cristianismo começou a avançar no mundo e começou em Jerusalém, Paulo de Tarso foi um perseguidor de Jesus e da sua igreja. Atos 9 registra a viagem de Paulo a Damasco para que ele pudesse prender os do caminho. Quantas maldades fizeram com Jesus e com os seguidores de Jesus. Mas essa pergunta está diante deste auditório, diante dos nossos irmãos em casa, diante daqueles que vão assistir este culto ao longo aí das próximas semanas, meses e anos. Que farei de Jesus chamado Cristo? O Google não colocou nenhuma nota sobre Jesus e a Páscoa neste ano. Veja o posicionamento do Google a respeito do cristianismo, a respeito de Jesus, a respeito da Páscoa. No ano passado, uma escola de samba, ano retrasado, 2020, teve um enredo terrível, em que Jesus foi humilhado, Jesus foi arrastado, Jesus foi maltratado, como se o diabo tivesse vencido Jesus. Hoje Jesus é hostilizado em tantos lugares, aqui mesmo perto de nós. Vai aqui para a Praça São Salvador e começa a distribuir folhetos ali, evangelizar, para ver se você não será hostilizado. Que farei de Jesus chamado Cristo? Muitos o rejeitaram, muitos o invejaram, muitos o perseguiram. Ele foi pregado naquela cruz. E hoje, 2000 anos depois, quase 2000 anos depois, a pergunta ecoa diante de nós: que você quer fazer em relação a Jesus? Que é que você quer continuar fazendo em relação a Jesus? Indiferença para com eles? Não dar nenhuma importância aos seus ensinamentos? Queridos, o que seria deste mundo se não fosse Jesus, se não fosse os seus ensinos? O Império Romano estava fundado em promiscuidade. É só ler Romanos capítulo 1, que nós vamos ver o estado da sociedade romana naqueles dias. Paulo foi evangelizar na Grécia, tinha ídolo em tudo quanto era lugar, inclusive existia um local para adorar o Deus desconhecido. Deve existir um Deus que a gente não conheça, então nós vamos adorar esse Deus. Dentro do Egito, a idolatria, a injustiça. E vem Jesus com a sua mensagem de perdão e salvação mediante o seu sangue. E vem o Senhor Jesus trazendo a mensagem do amor de Deus, da fraternidade entre as pessoas, da ajuda ao próximo, de um apoiando o outro para viver uma vida melhor. Mas acima de tudo, Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. Como Paulo escreve aos Coríntios, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E eu vou caminhando para o final desta exposição aos irmãos. O nosso posicionamento hoje em relação a Jesus vai determinar o posicionamento dele para conosco quando ele voltar. Eu ouvi há algum tempo o seguinte:
um indivíduo cometeu numa cidade um crime. E ele procurou um bom advogado naquela cidade. E como ele era primário, e o advogado conseguiu absolvê-lo, mas disse para ele: você faça todo o possível para não cometer um outro crime. Os anos se passaram, e esse indivíduo infelizmente veio a cometer um outro crime. E como aquele advogado o tinha ajudado muito e o tinha livrado de uma condenação, ele foi procurar aquele advogado. E procurou-o e contou a sua história. E ele disse: infelizmente eu não posso fazer mais nada por você, porque eu sou o juiz agora desta comarca. E provavelmente sou eu quem vai julgar o seu processo. Eu podia ajudá-lo quando era advogado, mas agora, como juiz, eu vou aplicar a justiça, o que a lei determina em relação ao seu delito. Jesus hoje é o nosso advogado. Jesus hoje defende a nossa causa. Quando Satanás nos acusa, Jesus diz: eu morri por ele. Quando Satanás acusa você, Jesus está dizendo: eu morri por ela. Eu derramei o seu sangue por ele, eu derramei o seu sangue por ela. Mas quando Jesus voltar, ele não será mais advogado de ninguém, porque o tempo terá passado e ele será o juiz dos vivos e dos mortos. E aqui no capítulo de número 25 de Mateus, nós encontramos a partir do versículo 31, quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os santos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele se separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Versículo 41, mas ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Versículo de número 46, e eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. O meu posicionamento hoje em relação a Jesus vai determinar o posicionamento de Jesus em relação a mim quando da sua volta. A minha oração, a oração da igreja, é que cada pessoa que está ouvindo esta mensagem da igreja, através deste pastor adjunto aqui desta igreja, é que cada um possa tomar a decisão, deixar de resistir, deixar de estar com o coração fechado, deixar de desprezar a Jesus e abrir o seu coração para Ele, para que quando Jesus voltar, possamos estar do lado direito, possamos ouvir: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque os que estiverem à sua esquerda, aqueles que rejeitaram, aqueles que não fizeram caso de Jesus, e provavelmente Pilatos vai estar nesse lado esquerdo. A história nos diz que lá pelo ano 37, ele recebeu ordens para voltar a Roma. E ele foi morar numa região chamada Viena. E a história nos diz que Pilatos veio a se suicidar, porque nunca saiu da sua mente a sua covardia, a sua fraqueza para com Jesus.
E a sua mensagem, a mensagem de Jesus, já estava alcançando toda aquela região, todo aquele mundo, através dos missionários, através dos pregadores do Evangelho. O que farei de Jesus chamado Cristo? O que você vai fazer de Jesus esta noite? Vai recebê-lo? Vai abrir o seu coração? Vai agradecer a Deus por um presente tão grande, tão maravilhoso? O que você vai fazer com Jesus nesta noite? Você que já é um crente, você que já foi salvo por Jesus, deseja ser um crente melhor a partir desta Páscoa, deseja um crente mais santificado, um crente saindo fora dos rolos, saindo fora dos problemas, fora das dificuldades, fora do pecado. Que faremos de Jesus, chamado o Cristo? Há um hino no nosso cenário para o culto cristão que diz assim: tal qual estou, ó meu Senhor, aceito agora o teu favor. Eu gostaria que o irmão Jonatas pudesse tocar aqui a melodia deste hino. Tal qual estou, ó meu Senhor, aceito agora o teu favor, pois sou indigno pecador, ó Salvador, eu venho a ti. Eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé. Tal qual estou, me aceitarás, e tu me purificarás, o meu pecado esquecerás, ó Salvador, eu venho a ti. Tal qual estou, sem esperar que possa a vida melhorar, o teu favor vou confiar, no teu poder vou confiar, ó Salvador, eu venho a ti. Hino 380, ou melhor, hino 300 do nosso HCC, neste momento final, nesse momento de apelo, nesse momento em que cada um está diante desta pergunta: que farei de Jesus chamado Cristo? O que é que eu estou fazendo em relação a Jesus? Qual o meu posicionamento? Como é que eu desejo ser para com Jesus daqui para frente, depois desta Páscoa de 2022? Eu quero amar mais a Jesus, eu quero segui-lo, eu quero dedicar toda a minha vida a Ele.